Boa noite. Boa noite, a paz. Esse é o momento da pregação. Com o tema: não se contamine com este mundo. Na reunião do grupo jovem. E quando Deus fala, antes que eu peça para que vocês abrem a Bíblia, quando Deus fala que nós não temos que se contaminar com o mundo, Ele fala não só do mundo lá fora, das paixões, Ele fala do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado para acabar não se contaminando com as armadilhas que o coração nos causa. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. E a Bíblia também nos ensina que mesmo nós sendo jovens, principalmente nós sermos jovens, nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que estão lá fora, as tentações, as paixões, o coração pregando peça em nós. A Bíblia diz que o coração é enganoso, então nós não devemos confiar nele. Nós temos que guardar ele e blindar. Todos acharam? Daniel o quê? Daniel 1:8, capítulo 1, versículo 8. Amém. 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 E aqui a folha tá arrancada. Entendeu? Alguém muito revoltado. Ismael, Amém? Amém. Que diz assim: Daniel azentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, se azentou. A Bíblia diz que Daniel azentou no seu coração a não se contaminar. Nós não devemos ir na onda do coração, mas tem coisas que nós temos que colocar no coração para nós vencermos as tentações. Por exemplo, eu quero mudar. Você não coloca só na mente que você quer mudar. Nós temos que fazer igual Daniel, colocar no coração. Pô, eu não quero se contaminar com as pessoas que eu ando. Eu não quero me contaminar com esses vídeos, com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós temos que primeiro colocar na mente, botar a mente para trabalhar e depois colocar no coração, que nós não temos que fazer aquilo. Um exemplo também nós temos é a dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se contaminaram com o mundo. Lá na época deles, o rei de Nabucodonosor queria que eles se ajoelhassem diante dele. Mas eles só se ajoelhavam diante de Deus. Imagine se eles tivessem se ajoelhado diante do rei. Eles iam estar se contaminando com o que aquele povo estava fazendo. Eles manteram a postura, tiveram que ter firmeza. Para nós termos a decisão de não se contaminar, nós temos que ter certeza e ter aquela postura: eu não vou. Não adianta, pode me bater, pode me zoar, pode me excluir, pode me desprezar, eu não vou se contaminar. Então nós temos que ter uma postura firme para a gente não se contaminar. Porque se a gente não ter uma postura firme, a gente vai acabar se contaminando com o que este mundo proporciona. Aí vocês acham que, eles não quiseram, ficaram por isso mesmo? Não. O rei jogou eles na fornalha. Imagine uma fornalha gigante pegando fogo. Um fogo como? Só de você colocar o dedo, seu dedo evaporava. Eles continuaram na fé firme.
a Bíblia diz: confie no Senhor e estará seguro. Eles fizeram isso. Eles confiaram no Senhor, usaram toda a sua fé. Deus testou eles naquele momento. Eles usaram a sua fé e olha, eles eram jovens conosco. Eles eram jovens. Deus testou eles para ver se a fé deles estava em dia, se eles estavam no espírito ou se eles estavam carnais. Será que nós estamos andando mais no espírito ou mais na carne, hein? Deus está nos testando. Talvez não a esse extremo, mas Ele continua nos testando. Então o rei pegou os 3 amigos de Daniel e jogaram na fornalha. Eles ficaram com medo, mas o medo não impediu eles de usar a fé. E eles glorificando ao Todo-Poderoso: o rei, vocês são malucos? Vocês não vão me adorar? Vocês não vão se ajoelhar? E eles: eu só me ajoelho diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E nós temos que ser assim também. O primeiro mandamento é colocar a Deus em primeiro lugar. Como assim? Não é só apenas se ajoelhar diante de outras coisas. Será que nós estamos colocando o nosso coração em alguma outra paixão? Seja em um jogo de celular, num telefone, em alguém, algum rapazinho, ou então alguma menina, ou então em algo material. Será que nós temos colocado o nosso coração naquela pessoa e não em Deus? Então eles foram. O rei ordenou e jogou eles lá na fornalha. Mas eles, adorando a Deus, adorando o Todo-Poderoso, eles saíram ilesos. Não aconteceu nada com eles. E todo o reino testemunhou que o Deus vivo era com eles. Ou seja, nós não podemos ter medo da rejeição. Porque assim, a partir do momento que nós escolhemos ao Todo-Poderoso a servir Ele, vai ter batalhas, vai ter rejeições, vai ter calúnias, vão ter pessoas contra a gente. Vai ter vezes que a nossa casa inteira, os nossos familiares inteiros vão ficar contra a gente. Mas a Bíblia diz que nós vamos ter um galardão lá no céu nos espera. Então não importa o quanto nós vamos sofrer aqui na terra, depois daqui que é o valioso. Será que nós temos usado a nossa fé e juntamente com a nossa fé fazendo obras para que o nosso galardão lá no céu venha a aumentar? Mesmo sendo jovens, nós temos que servir a Deus. E outra passagem que eu queria que vocês abrissem é lá em 1 Samuel 3:1. Para nós vermos que não importa a idade, que nós somos jovens, crianças, adolescentes, nós temos que servir a Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém. Que diz assim: vocês que não acompanharam, não conseguiram achar, prestam sempre atenção na leitura, quando vocês não estão conseguindo achar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita válida naqueles dias. Não havia visão manifestada. Ou seja, Daniel, o mancebo, que significa jovem, Samuel, servia ao Senhor. Será que nós temos servido ao Senhor de todo o nosso coração? Será que nós temos feito que nem Samuel, não ligando para a nossa idade, para a nossa juventude, servindo a Deus? E continuando no 2, e sucedeu aquele dia
que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram a escurecer, que não podia ver. 3. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, que estava a arca de Deus. 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Então, será que quando o Senhor nos chama, nos dá uma oportunidade de vir ao culto, nos dá uma oportunidade de servir a Ele com uma palavra introdutória, com um louvor, com uma limpeza da igreja, indo buscar alguma coisa que os homens de Deus ou a mulher de Deus pediu? Será que nós temos falado: eis-me aqui, Senhor, igual Samuel? Porque muitas das vezes o Senhor nos chama, igual aqui Samuel. O Senhor chamou ele 3 vezes. O Senhor está nos chamando. O Senhor às vezes nos chama mais de 3 vezes. Mas será que nós temos falado: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que tu quiseres? E agora vamos pular lá para o versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Que diz assim: então veio o Senhor, e ele esteve, e chamou com ele outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então, como isso funciona nos dias de hoje? Quando o pastor fala: eu quero reunir os jovens, quero fazer uma parada bacana com o jovem, a pastora, ou então eu falo: quero reunir os jovens, quero fazer uma parada com os jovens. Será que nós temos feito igual Samuel e falado: então, Senhor, pode falar, porque eu estou aqui, faz de mim o que tu queres? Então, quando se trata de não se contaminar com o mundo, como que nós não vamos se contaminar com o mundo? A Bíblia vai nos ensinar agora. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos o quê? 12, 2. Amém? Amém. Que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia diz o remédio, o que nós devemos fazer para não se contaminar com este mundo. Mas como assim, obreiro João? Como que nós vamos renovar a nossa mente? Através da leitura da Bíblia. A palavra que liberta, a palavra ensina, a palavra exorta. Então, através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, nós vamos conseguir renovar a nossa mente. Através de jejum. O jejum é necessário. Quando Jesus estava lá, no deserto, ele tinha jejuado 40 dias e ele foi tentado, mas ele estava forte, ele tinha jejuado, ele estava no espírito. Então, para nós vencermos a tentação que o mundo nos proporciona, Em obreiro João, a ciência já identificou que quando se fica 3 dias em jejum, o seu corpo ele se transforma, renova suas células doente. Você imagine como é que Jesus estava tão forte com 40 dias. Jesus estava forte. Então podia vir qualquer tentação, que ele estava 100% no espírito. Aleluia. E não bastou só o jejum. Ele fez o jejum, mas ele estava com a palavra de Deus. E quando nós
lemos não é só ler e acabou, nós temos que meditar. Jesus, ele conseguiu confrontar Satanás do deserto porque ele leu e meditou. Quando nós lemos e nós meditamos na palavra, nós memorizamos ela. O próprio Espírito Santo faz a gente memorizar e lembrar nos momentos que nós estamos precisando daquela palavra. Então, não basta só isso. Nós temos que orar. A Bíblia diz lá em Salmo 51 que, cara, Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, cara. Ele tinha um coração puro. Mas depois que ele pecou, ele acabou deixando o mundo o contaminar. Ele pediu a Deus para que Deus desse um espírito reto para ele e para que Deus purificasse o coração dele. Ou seja, Davi, mesmo com ele tendo aquele coração aquebrantado diante de Deus, diante do Espírito Santo, ele orou pedindo para que Deus viesse transformar e limpar o coração. Quem somos nós para não orarmos pedindo a Deus isso? A Bíblia diz que bem-aventurados nós, aqueles que têm um coração limpo, porque verão a Deus. Então nós temos que buscar, batalhar para ter um coração limpo. A Bíblia diz: aqueles que buscam, acharão. Aqueles que pedem, receberão. Então, se nós queremos ter um espírito reto, se nós não queremos que o mundo nos contamine, nós temos que pedir através de oração. Quando nós formos ler a Bíblia em casa, porque a gente lê na igreja, Deus fala com a gente na igreja, mas aquele que entra no quarto para se relacionar com Deus, esse é bem-aventurado. Esse quer mais de Deus. Então, para nós queremos mais de Deus, nós temos que buscar intimidade com Ele. E para estar finalizando a pregação e entrar na dinâmica, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Coríntios 6,17. Só pra frente. Onde tu tava lá, amigo? É só ir pra frente um pouquinho. Que diz assim: pelo que sai do meio deles, apartai-vos de vós, diz o Senhor, e não toques nada imundo, e eu vos receberei. Ou seja, Deus fala que nós temos que sair do meio deles. Do meio de quem? Daquelas pessoas que nos afastam de Deus. Jesus estava blindado. Mas será que nós estamos se blindando para quando chegar no meio das pessoas que precisam de ajuda, nós venhamos trazer eles para cá, para o caminho de Deus, ou eles que vão nos trazer para lá? Será que se nós chegarmos ali fora, agora, quando nós estivermos saindo da igreja, e alguém vir com algum papo de vamos ali numa balada, vamos ali sair, voltar meia-noite, vamos fazer coisas erradas, você vai mudar essa pessoa? Vai mudar o pensamento dela ou ela que vai te mudar? Você vai conseguir falar de Jesus para ela ou ela que vai falar das coisas ruins para vocês? Para nós, né? Isso serve até para mim. Será que eu falo aqui e quando chega lá, sai do altar, eu vivo? Não adianta nós só falarmos dentro da igreja, ser um bom testemunho dentro da igreja e chegar lá fora, nós darmos mau testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho aonde que nós formos, aonde que nossos pés pisarem, seja dentro de casa, seja na escola, no trabalho.
no curso, na rua, nós temos que ser um bom perfume de Cristo. Aleluia, Deus. Então, como aqui diz também, e não toques em nada imundo, e eu vos receberei. Ou seja, quando Deus fala isso, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus não quer que nós sejamos imundos, impuros. Deus quer que nós sejamos santos. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi perfeito. Imagine a própria Bíblia dizer que um homem foi perfeito, mas ele foi perfeito porque ele andava com Deus. Então, nós temos que passar a andar com Deus. Nós temos que passar a andar com pessoas que nos levam a se aproximar da igreja. Um exemplo, obreiro Ismael. As pessoas que você anda, te traz para a igreja ou te afasta da igreja? Ela me traz para a igreja. Tio Andrew, as pessoas que você anda, te trazem para a igreja ou te afastam da igreja? Me traz para a igreja. Tia Yasmin, as pessoas que você anda, te traz para a igreja ou te afasta da igreja? E afasta da igreja. Te afasta da igreja? Tia Anne, as pessoas que você anda, te traz para a igreja ou te afasta da igreja? Algumas me afastam e algumas me trazem. Bom, sabe o que nós temos que fazer quando alguma pessoa que anda com a gente nos afasta da igreja? Nós temos que nos santificar. Por exemplo, você tem um irmão, você anda com seu irmão, você troca ideia com ele, bate papo com ele e tal. Ele é um irmão excelente, mas ele te afasta da igreja. Tudo de ruim ele quer fazer que você faça. O que você vai fazer? Você vai parar de falar com seu irmão? Você vai parar de andar com ele? Não! Você vai se santificar. Você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai vir às quinta-feiras batalhar por você e pela sua família. Você vai vir nas quarta-feiras buscar o Espírito Santo para que ele venha te renovar. E quando você vê, o seu irmão está falando mais de Jesus do que você. Quando você vê, ele está às vezes te evangelizando e você nem percebe. Então, nem Jesus se afastou de Judas. Ele deu uma chance para Judas. Mas quando Jesus estava em um momento de caraca, eu não posso ficar perto deles, porque nós temos o nosso momento vulnerável, que nós sabemos que, nossa, se uma palavra de sentimento vir, já era. Uma palavra de chateação vir, já era. Uma palavra de raiva, mágoa vir para mim, já era. Claro que nós temos que se afastar nesse momento para nos se santificar, nos fortalecer, nos revestir das armaduras de Deus, como diz lá em Efésios 6, e continuar. Nós não podemos parar. Eu aprendi que nós vamos ter momento baixo, dificuldade, alguns momentos de desânimo. Vamos vir para a igreja sem querer. Vamos falar de Jesus querendo bater na pessoa. Vamos falar bênçãos querendo xingar. É normal. Mas se nós formos fiéis, mesmo quando nós não queremos, essa é a fidelidade que Jesus quer. Essa é a fidelidade que Deus nos proporciona. E quando eu recomendo uma coisa para vocês, quando vocês estiverem como? Mais irado, mas com raiva daquela pessoa, se aproxime dela. Mas tome cuidado, se aproxime dela. Vigie no que vai falar, porque se você se aproximar daquela pessoa que você já sabe que você não gosta, você vai vigiar as palavras, porque você não quer causar mais atrito, né? Então você vai se aproximando. Mas claro,
vigiando, orando em mente, com jejum, com propósito. A Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar. O tema é não se contamine com este mundo. Mas nós não temos que desprezar quem vive em um mundo contaminado. Jesus, em nenhum momento, ele desprezou Judas. Jesus deu uma oportunidade para ele. Então nós temos que dar oportunidade para as outras pessoas também. Nós temos que nos santificar. Então, a conclusão desta pregação: nós não podemos nos contaminar. Nós temos que nos fortalecer para quando nós formos entrar na escuridão, nós venhamos influenciar lá dentro. Quando nós venhamos entrar na roda dos escarnecedores, nós vamos ser influência. Não eles nos contaminar, mas que nós venhamos contaminar ele com o bom perfume de Cristo. E assim eu encerro a pregação de hoje. Palmas para Jesus.